Olá, meu nome é Edson Gonçalves, eu sou estatístico e estamos aqui no canal Estatística é Fácil. Hoje a gente vai falar sobre a técnica K-médias ou K-means. Vou colocar aqui meu rosto para vocês me verem, tudo bem? Então, a gente vai falar sobre esse algoritmo, né, que é bastante utilizado para agrupamento, né, de dados, né, numa base de dados, ok? Ao longo aqui dessa nossa apresentação, né, assim, eu me baseei em documentos de outras pessoas, né, e no final e ao longo da apresentação a gente menciona, né, a respeito dos autores de alguns pontos e algumas frases, né, que foram transcritas aqui nessa apresentação, ok? Isso é importante para que a gente possa dar mérito, porque são professores, né, são estudiosos, pessoas que se dedicaram, né, ao conhecimento, né, e para passar esse conhecimento, então é devido o crédito a cada um deles. Né? É importante até para que vocês tenham aí isso como referência, né, e que tenham segurança, né, na apresentação que eu vou fazer, ok? Muito bem, vou tirar aqui meu rosto novamente. Vamos lá. Bom, a análise de agrupamento, né, ou análise de cluster, né, como é conhecida, é uma técnica bem distinta aí dos métodos de classificação. Eu vou ler aqui o material da professora Sônia Isolde, né, que é do Departamento de Estatística, né, da Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba, aqui no Brasil, que utilizou fragmentos, né, de apostilas dos professores da mesma instituição, né, da Universidade Federal do Paraná, que são os professores Jair Mendes Marques, já aposentado daquela instituição, e do professor Anselmo Chaves Neto, ok? Bom, a análise de agrupamentos é uma técnica distinta dos métodos de classificação. A análise de discriminante e a análise de logística, né, que são os métodos de classificação. Na classificação, temos um número de grupos conhecidos, e o objetivo era alocar uma nova observação a um destes grupos. Né? No caso, a técnica, né, é dita supervisionada justamente por isso, porque os dados, a base de dados, ela já tem rótulos, ela já tem classificações. Né? Novas informações elas vão ser inseridas, né, de acordo com a sua semelhança para cada um daqueles grupos que já existem. Né? A gente já tem uma noção ali da estrutura de agrupamento. Agrupar é uma etapa anterior, né? É uma técnica aqui dita pela professora como mais primitiva, no sentido de que é uma etapa anterior. Né? Quando ela é aplicada, né, nenhuma suposição é feita quanto ao número de grupos ou a estrutura de agrupamento. Né? Não existe isso ainda. Né? Justamente é aplicada a técnica para que possa, então, ter a noção aqui dos rótulos, né? Quais seriam os rótulos, quais seriam os grupos formados, né? A estrutura de grupos que poderia ser formado ou não ali, né? Naquela base de dados. Então, o agrupamento é dito por conta disso como não supervisionado e é feito com base na similaridade e na distância, no caso é a distância euclidiana, que a gente aqui vai se basear, ok? Bom, não supervisionado. Não supervisionado porque os dados são não rotulados, justamente como eu falei anteriormente, né? Não existe ali uma classificação prévia, né? Um conhecimento da estrutura de agrupamento daquela base de dados. Né? A gente tem esse objetivo, então, de agrupar os dados em grupos, que são chamados de clusters. Né? O conceito, né, de distância euclidiana e de similaridade, eles participam então para que possa cumprir esse objetivo de agrupar. Né? Você pode pensar, né, que tá a fórmula, né, da distância, né, você pode pensar num plano cartesiano em que você tem lá, por exemplo, dois pontos, né, distintos, né, em posições diferentes. A distância euclidiana é calculada e interpretada de que maneira? Né? Quanto mais parecido for, né, as observações, os dados, os objetos, né, menor será o valor da distância calculada, entendeu?
Bom, o Camédias, né, ou Camins, é o algoritmo, ele é um método aglomerativo, não hierárquico, né, diferente de outros métodos, né, de agrupamento que utilizam uma hierarquia, né, e inclusive o conceito de similaridade é mais utilizado nesses casos, né, que denota, por exemplo, né, como é interpretado o coeficiente de correlação, né, quanto maior o valor, né, mais parecidos são os objetos, né. Por exemplo, no coeficiente de correlação, na correlação, quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, né, mais forte é a correlação entre as variáveis que são estudadas. Quando você tem um valor que é próximo a zero ou zero, né, você identifica que ali não tem uma correlação entre aquelas variáveis. Não existe ali uma dependência, né, entre aquelas variáveis, ok? E no caso, então, como é que são as etapas, né, que o Camédias, né, tem na sua aplicação? Inicialmente, a gente particiona, né, arbitrariamente, né, o grupo de dados, né, os itens, né, em K grupos iniciais. Né? Isso é arbitrário. Você vai lá e divide, eu quero, né, eu tenho, acho que aqui tem 10 grupos, e aí divide lá cada um dos itens, né, dentro desses 10 grupos. Né? Logo após feito isso, né, você vai realocar cada item, né, no grupo cuja média, né, cuja o valor, né, a distância euclidiana entre aquele item e a média dentro daquele grupo formado, né, seja menor. Então você pode ter, né, nessa hora, né, você pode encontrar itens que mais próximos estão de outros grupos, né, e aí fazer uma realocação, ou seja, ele vai movimentar os valores, né, de acordo com as distâncias que vão sendo calculadas. Da mesma forma, os centroides, que é justamente a média, né, que é encontrada ali dentro daqueles grupos, né, conforme vai modificando os grupos, vai também modificando a média, né, que está presente ali naquele grupo. E aí os itens vão sendo realocados de acordo como eu falei, com a distância cada vez menor para esses novos centroides. Isso se repete várias vezes, né? É interativo, é um processo interativo, né? Recursivo, né? Em que se repete várias vezes até que se chega a uma estabilidade, né? Ou seja, você não identifica mais as mudanças, né? Dos itens de um grupo por outro, né? Ele se estabiliza, ok? Bom, os clusters, né, ele identifica vários cenários. Né? Você tem aqueles grupos, aqueles clusters em que são exclusivos, ou seja, os itens, né, que compõem cada grupo, eles não têm uma interseção, os grupos não têm interseção entre eles. Né? Os itens são exclusivos a cada um dos grupos formados. Nos grupos sobrepostos, você tem lá itens, né, que são que participam, né, que estão ali numa interseção entre os grupos formados. Então, você pode ter grupos, né, em que há elementos que tenham tanto a qualidade, né, tanto elementos daquele grupo que ele pertence como a de outro. Justamente ele fica na interseção. Os grupos hierárquicos a gente não vai abordar aqui nesse momento, né? Também é uma outra maneira de você agrupar dados, e nesse momento a gente não vai falar, nem vai mencionar. No final tem lá uma referência em que você pode buscar aí um pouco mais de informação a respeito desses grupos, né? E como calcular, como proceder para poder identificá-los numa base de dados. Bom, qual é a utilidade prática, né, do Camins, né, do Camédias, né, na vida prática, na vida útil? Bom,
Na área, por exemplo, biológica, da medicina, né, você pode ali agrupar pacientes com sintomas similares, né? E aí, dessa forma, né, feito lá o seu agrupamento, classificar, numa etapa seguinte, classificar ali a gravidade, né, dos pacientes, né, quem tem uma prioridade maior ou menor para um atendimento, né, quem tem um atendimento de urgência ou não. Na área financeira, a gente identifica a possibilidade de fraude, por exemplo, na utilização de um cartão de crédito, né? É bem comum isso, essa prática, né? Um cliente que tem um perfil de utilização do seu cartão de crédito, quando a administradora do cartão identifica que aquele perfil, né, que a utilização daquele cartão está fora, né, do que normalmente é utilizado, né, pelo cliente, ela acende ali um alerta, né, toma medidas para proteger, né, tanto o cliente quanto financeiramente a instituição. Na área comercial, né, a gente pode segmentar perfis diferentes, né, de clientes, né, e com isso, né, fazer campanhas de marketing que possam atingir com mais eficiência, né, cada um desses segmentos. Computacionalmente, a gente já falou aqui, já mencionou, né, que os dados, né, quando não são rotulados, né, para a prática de algumas técnicas, né? Por exemplo, machine learning, deep learning, né? Que são técnicas de IA, né? De inteligência artificial, em que a máquina aprende, né, sozinha, né, a classificar, por exemplo, né? Há necessidade de que os dados sejam rotulados. Então, a utilização do Caminhos, por exemplo, é uma etapa anterior de preparação dos dados, né, onde identifica-se os grupos, né, onde há ali cada item é rotulado, né, de acordo com o seu grupo, e aí você faz, né, cria uma base de dados para poder treinar, né, na técnica de machine learning o computador, e aí com uma nova base de dados, né, quando você entra com uma nova base de dados, o próprio computador já classifica ali sozinho, né, sem intervenção humana, aquela nova base de dados, né, cada item que a compõe. Né? Também, né, a identificação de pontos extremos, né? Ou seja, numa base de dados, aqueles pontos que não se classificam, né, que não se agrupam, né, a nenhum grupo, né, ali formado, eles são identificados como pontos extremos, né? E é de extrema importância a sua identificação para que possa ali, de acordo com o contexto, né, que você esteja inserido, né, de problema, né, de negócio e tudo mais, você tem como agir, né, tomar decisão de acordo com a situação, né, e levando em consideração ou não a presença ou não desses pontos extremos, ok? Bom, é isso, gente. O próximo vídeo, né, que eu vou fazer, ele justamente tem o objetivo de fazer na prática a análise de uma base de dados, né, usando esse algoritmo Caminhos através do Python, né, da linguagem de programação Python, ok? Tá, fica aqui as referências, né, eu sugiro que vocês observem não só aqui o conteúdo que vai pela internet, como também os livros, né, são boas referências e aí servem para aprofundar um pouco mais aí o conhecimento dessas e de outras técnicas que lá vocês vão encontrar, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se, estatística é fácil e até o próximo vídeo da gente, ok? Muito obrigado.